Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso podcast aqui da Fabapar. Que alegria estar em vídeo com vocês, poder... eu ia falar poder olhar pra vocês, mas eu não posso. Mas vocês podem olhar pra gente. Eu sou Thiago Vercelino e a gente vai gravar esse podcast aqui especial em comemoração à data da Reforma. E a gente vai falar um pouquinho sobre especificamente a Bíblia, na história da Reforma. O que aconteceu com a Bíblia, para onde ela foi, qual é a relevância e a importância dela. E... pra gente conversar, não tinha como ter outra pessoa aqui da casa que não fosse Vilibaldo. Vilibaldo, pra quem não conhece você, se apresenta aí. Fala pessoal, eu sou o Vilibaldo, professor da Fabapar. Sou formado em Teologia e História, mestre em História e doutorando. Se Deus quiser, no final do ano já concluo o doutorado em História também. Boa, esse doutorado aí não tá só afetando a vida dele, porque eu tô indo atrás dele para gravar o episódio. Ele, não, eu tô no meu doutorado. Mas vai tudo certo, vai terminar, com certeza vai ser bênção. Bom, o podcast já começou, agora acabou o Vilibaldo, agora é Vili. pra gente ir até o fim, fica mais fácil. Mas vamos lá. Vili, ao falar de reforma, a gente consegue olhar para a história e logo vem Lutero, a pessoa dele, a função dele. A gente vê historicamente, teve aqueles que puxaram o gancho antes, aquele envolvimento todo, mas fato é que o Lutero, quando entendeu que algo tinha que ser feito, ele entendeu através das Escrituras. Não teve um sonho, uma revelação, um anjo apareceu, não. Ele leu a palavra de Deus e, olhando para isso, ele comparou com o que estava acontecendo. Qual a relevância da Bíblia e das Escrituras para a história da Reforma Protestante? É fundamental, né? Não só a Bíblia é fundamental para a Reforma, como também a Reforma é fundamental para nós resgatarmos o valor da Bíblia. Isso é algo bem importante da gente considerar, porque é até curioso que a Igreja Católica acabou esquecendo um valor que era defendido por alguém que hoje eles têm muito carinho, que é o próprio Jerônimo. Jerônimo foi um tradutor da Bíblia nos séculos V para o VI, e ele traduziu a Bíblia para o latim. Só que Jerônimo traduziu a partir dos originais. Então ele tinha um preceito muito forte, dizia: nós precisamos sempre olhar as línguas originais, o hebraico e o grego. Só que ao invés de seguir o que ele ensinava, a Igreja Católica mantém a tradução dele como algo intocável. E a tradução dele vai sendo usada por 1000 anos. Então pensa, né? Se a gente falar 1000 anos é muita coisa. Não sei se tu já leu o texto, por exemplo, do Machado de Assis, no estilo original dele, ou você pega as cartas lá do Pero Vaz de Caminha, pega as cartas antigas, é muita diferença. Agora tu pensa em 1000 anos o quanto uma língua não muda. Hoje em dia a gente vê isso claramente nas gerações, na rede social, né? Eu com 33 anos já não consigo mais me comunicar de uma maneira saudável com um adolescente, uma criança, porque o vocabulário dela tá mudando, tudo vem mudando, e isso com certeza acabou acontecendo na hora da leitura da Bíblia. 1000 anos a mesma tradução, né? Em 1000 anos, palavras que tinham significado passam a significar algo completamente diferente. É só a gente pegar o exemplo do hebraico, né? No hebraico bíblico a gente tem, por exemplo, dabar, que significa palavra, e hoje significa coisa. Então, são significados diferentes. Então, quando as pessoas no tempo de Lutero liam a Bíblia em latim, liam o que Jerônimo escreveu, mas não o que ele quis dizer. E aí esse resgate foi necessário, e quem fez esse resgate não foi o primeiro Lutero, foram outros antes dele. Isso que é curioso, né? Então houveram tradutores da Bíblia que vão buscar traduzir a Bíblia para aproximar a Bíblia do povo. John Wycliffe é o grande exemplo, né? Traduz para o inglês, só que ele traduz do latim. Quem dá o grande passo de rever o texto latino é Erasmo de Roterdã. Então Erasmo vai ser um grande estudioso, né? Um professor universitário, vai viajar por todos os lados e sempre indo nas bibliotecas, procurando os livros raros, né? E ele vai achar um manuscrito, vai ler aquele manuscrito de Lorenzo Valla. E aí vai entender, Lorenzo Valla está apontando erros de tradução, comparando o Novo Testamento grego e o latim. E aí cai a ficha, puxa, precisamos de uma nova tradução. E ele escreve uma tradução
E ele, que não era bobo nem nada, publica aquela obra do Lorenzo Valla com o nome dele, né? Mostra que é do Lorenzo Valla, mas ganha os royalties, escreve um prefácio. E ele publica o Novo Testamento em latim, uma nova tradução, junto com o texto grego. E aí permite que as pessoas vejam ali o texto original e busquem voltar ao significado do texto. Então a gente, quando vai falar da reforma, nós protestantes valorizamos muito, talvez já indo para o final da história, mas a gente já volta para o começo da história, né? Mas a gente valoriza muito a tradução da Bíblia para o alemão, né? Que Lutero fez. De Lutero. Então a gente valoriza muito essa tradução, mas esse movimento de tradução, não talvez de questionamento do que Jerônimo fez com o latim, mas talvez de... Olha, estamos precisando fazer alguma coisa, 1000 anos, né? Então esse movimento de tradução da Bíblia, ele já estava rolando mesmo antes da reforma com Lutero. E isso já estava rolando. E a Igreja Católica vai também fazer esse movimento. Só que ela não vai absorver, não vai transformar. Vai ter propostas de mudança do texto de Jerônimo, depois da reforma, por parte da Igreja Católica, mas sempre propostas mal sucedidas. Só no século XX que vai ter a nova Vulgata. Então é um negócio que, digamos assim, eles demoraram mais de 400 anos para fazer o ajuste que Martinho Lutero propôs e empreendeu. Então hoje a Igreja Católica olha para trás e diz, puxa, Lutero realmente viu que tinha coisa errada e que a gente precisava resgatar a palavra. Tanto é que agora, em 2017, o Vaticano emitiu um selo comemorativo dos 500 anos da Reforma. Então veja, se não tivesse valor, mas tem valor mesmo para a Igreja Católica. Mesmo a Igreja Católica percebeu como tinha se afastado da palavra e se afastado de preceitos do próprio Jerônimo. É interessante porque a gente gravou ano passado, não sei se foi ano passado, acho que foi no comecinho do ano, nós gravamos um episódio falando de Lutero. Foi junto que a gente gravou aquele episódio do Hitler, da igreja. Verdade. A gente gravou esse junto. Se você quiser voltar aí pra ouvir. E eu lembro que uma coisa que a gente conversou naquele episódio é que a briga de protestantismo, né, no surgimento em Lutero com a Igreja Católica foi muito mais no episódio da reforma em si do que na história. Vários ambientes reconhecem o valor daquilo que aconteceu com Lutero. E a gente acaba vendo isso que você disse, principalmente com relação às escrituras. Foi benéfico não só para os cristãos protestantes, a partir do Lutero, mas foi benéfico para todo mundo que lê a Bíblia, o que Lutero quis fazer na reforma. Mas demorou muito para ter para se admitir isso, né? Hoje a Igreja Católica admite, até o próprio Papa Francisco participou de alguns eventos e batizaram uma praça com o nome de Martinho Lutero lá em Roma. Então ele participou disso e tem esse olhar para o passado dizendo, não, Lutero deixou um legado também positivo, mas demorou para a Igreja Católica admitir. Por quê? Porque era admitir seu próprio erro, admitir equívocos, admitir falhas, à luz do quê? À luz da Bíblia. E aí que está a grande sacada, né? A Igreja Católica se via como detentora de dizer o que a Bíblia diz ou não diz. E aí Lutero diz, não, parei, vamos ver o que está escrito, o significado, e levar isso para o povo. Por isso que hoje a gente conhece tanto a Bíblia de Lutero, né? A tradução dele para o alemão. Já existiam várias traduções naquele momento, eu acho que cerca de 17 traduções para o alemão e centenas de novas traduções para o latim, mas a Bíblia de Lutero é aquela Bíblia que todo mundo queria ler. Então é interessante, né? O cara se torna tão famoso que faz as pessoas quererem ler só porque é a Bíblia dele. Hoje em dia eu vejo muita gente escrevendo livro, até dá um nervoso, né? Eu passo anos e anos estudando, aí às vezes o cara lá se projeta, já escreve e todo mundo quer comprar. Agora tem alguns políticos, não vou falar o nome, mas alguns políticos brasileiros, né? Ganharam muita projeção, já escreveram um livro e já estão vendendo muito, porque todo mundo quer ouvir. Personificação da escrita, né? Isso, perfeito. Só que no caso de Lutero, ele usou para quê? Para que as pessoas lessem diretamente a Bíblia. Então tinha lá a marca de Lutero, tinha o nome de Lutero, mas era o texto bíblico. E assim muitos tiveram acesso e muitos leram o texto bíblico por causa de Lutero que de outro modo não leriam. Então é algo importante da gente ver, né? Agora, você tem aí de bate-pronto, Vili, principalmente, né, quando a gente lê as teses que Lutero prega lá na porta, né? A gente vê, óbvio, algumas questões
políticas e sociais que ele está questionando, né? A própria detenção de quem é que podia ler e interpretar a Bíblia, né? Não é só um questionamento religioso bíblico de olhar, mas é uma questão política, social, né? Como assim eu não posso, o outro pode e tudo mais. Mas você tem debate pronto aí, quais foram algumas dessas coisas que Lutero, ao ler as Escrituras, ao ler a Bíblia no original, ele percebe que ele precisaria ir lutar contra a partir daquilo que a Igreja Católica na época fazia, né? Talvez assim, exemplos até bem práticos. Não podia tomar a ceia de pé e era santo, sei lá, alguma coisa bem brincando assim, prático, que Lutero olhou para as Escrituras e falou assim, puxa, tá na hora de eu começar a fazer alguma coisa em relação a isso. Tem que ver que é um processo, né? A Reforma Protestante é um processo longo. Então, nas 95 teses, ele ainda crê em muita coisa que ele não vai crer depois. Crê nas indulgências, crê no purgatório. E tudo isso ele vai questionando ao longo do tempo. Então, tudo começa com as 95 teses. Começa com a primeira das 95 teses, que é o começo, né? Que é quando Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, fazei penitência, ele quis que toda a vida dos fiéis fosse uma penitência. O que ele está fazendo? Está usando a tradução de Erasmo, o qual mudou as palavras, né, do grego penitentium adite para peniteat vos, e isso era a nova tradução do latim, né? Do latim. Isso, falou do a grego. Nova tradução do grego metanoia. Ou seja, hoje nós sabemos, todo mundo tem quantos ministérios chamados metanoia, né? Mudança de mente. Mas naquele tempo as pessoas que não tinham esse conhecimento tão profundo do grego liam texto só latino e aí estavam acostumados a pensar que o que valia era a penitência, fazer atos de penitência, quando na verdade Jesus Cristo quer algo mais profundo. Então esse foi um primeiro passo. Aí ele diz, fazer penitência é a vida do fiel. Depois Lutero vai dizer, o que Jesus quer é o arrependimento. Então a mudança de vida ele dá um nome, arrependimento. E assim desenvolve a sua teologia. E começa a rever muita coisa. Só que ele queria rever tudo aos poucos. Para quê? Para respeitar o processo. Então, por exemplo, quando ele fica em Wartburg, né, o Karlstadt, Andreas von Karlstadt, assume a reforma em Wittenberg e começa a acelerar o processo. Começa a pregar em alemão, começa a distribuir a ceia para todo mundo, quebra as imagens. Aí Lutero vem falando, não, amigo, vai com calma, né? Manda o cara embora e diz, não, vou continuar pregando em latim. E aí fica mais alguns anos, acho que 4 anos mais ou menos, aí começa a pregar em alemão. A ceia do Senhor, ele diz, não, vamos pensar o que é a ceia. As imagens, ele diz, não, vamos deixar as imagens porque elas têm um sentido educativo. Então ele tinha um cuidado, veja, não é alguém que lia e, vamos sair arrebentando tudo. Não, vamos... Às vezes a gente cria aquela imagem do Lutero de punho cerrado, mão pra cima, vamos revolucionar e mudar tudo. Mas não, né? Ele não... Minha leitura até, daquilo que a gente já conversou até em outros podcasts, é até que Lutero foi bem injustiçado no seu julgamento como um rebelde quando ele propôs poucas rebeldias. Ele tinha muita esperança que a igreja acolhesse as propostas de mudança. Por isso que em 1518 ele escreve o esclarecimento sobre as 95 teses. Aí ele diz, olha, a minha proposta é uma reforma. E ele fala com muito respeito ao Papa. Não, eu quero reformar, quer que a gente pense, que a gente reformule. Mas a igreja não acolhe. Já outros, como Karlstadt, no caso de Wittenberg, ou ainda Zwinglio, lá em Zurique, falam, quer saber, a igreja católica não vai mudar. A gente tem que fazer uma nova igreja. É o que o Lutero vai fazer também, mas num processo mais lento. Agora o Zwinglio, por exemplo, vai dizer, não, vamos tirar tudo que é papista, tudo que é romano da igreja. Aí vai tirar... o culto aos santos, vai tirar a questão da missa, vai tirar até os instrumentos musicais, que vai olhar a Bíblia e vai falar, não tem instrumento musical no templo aqui. Então sai com esses negócios, né? E hoje em dia a gente já fez até um retorno, né? Hoje em dia é muito raro uma igreja que não tem instrumentos musicais dentro do espaço de culto. Mas por quê? Porque a gente entende também que isso não está na Bíblia, mas não fere a Bíblia. Então é interessante ver esses movimentos que a gente faz para retornar à palavra. Então, alguns com uma postura mais, digamos, direta, né? Vamos cortar tudo que não está aqui. E outros com uma postura mais suave, vendo, olha, o que vai contra a palavra. O que não está ali, mas podemos validar. E o que não está ali, que precisa ser tirado também, né? São movimentos. Fazer o transporte, né? Fazer a ponte
do texto bíblico, do que ele queria de fato dizer ao leitor da época, e a partir daquilo que diz ao leitor da época, a intenção do autor, né? E aí a gente faz essa ponte para os nossos dias. Não é porque só tinha símbolos sonoros no templo que a gente tem que ter símbolos sonoros em 2022, né? Então entender, contextualizar, claro, respeitando a palavra, né? E os reformadores foram um grande exemplo nisso. Eles leram as escrituras e é interessante a gente ler junto com eles, a gente acompanhar esse movimento. Até esse livro ele trata muito disso, ó. Lendo as escrituras com os reformadores, do Timothy George. É um livro realmente excelente sobre isso, porque ele mostra esse processo e mostra como antes da reforma, muitos teólogos não tinham conhecimento das línguas originais e não achavam importante. Então é curioso, porque isso vai contra a opinião de Jerônimo lá de trás. Então se usa o texto de Jerônimo, mas se vai contra o que ele pregava, né? Então muitos vão agora acordar no momento da reforma, um pouco antes inclusive, e falar, não, a gente precisa olhar as línguas originais. Agora, Lutero não pegou do dia para a noite, foi pro quartinho, pegou o grego e o hebraico, então vamos lá. No princípio era o verbo... Não, foi um processo doloroso, durou anos, né? Inclusive envolveu até algumas questões familiares, né? O processo de tradução e de dedicação de Lutero à leitura da Bíblia e à tradução dos originais. Como que funcionou um pouquinho esse processo na vida do Lutero? O Novo Testamento até foi bem rápido, mas... É porque foi o primeiro versículo que veio na minha cabeça, mas eu podia ter falado o Gênesis 1:1. Aí eu fui falar, misturei o Gênesis 1:1 com o João 1:1. Não, tem a questão, o hebraico ele é mais complexo nesse contexto, porque as pessoas não estavam tão acostumadas a estudar. Apesar de que tinham especialistas como Reuchlin, que era o tio do Melanchthon, amigo do Lutero, era especialista em hebraico. Mas o Novo Testamento grego foi mais rápido, porque já tinha mais aparato crítico, e também porque Lutero, quando vai traduzir o Novo Testamento, está no castelo de Wartburg. Está meio sem ter o que fazer, está escondido, fingindo que é o cavaleiro Jorge, sem ninguém saber que ele está lá. Aí ele, puxa, estou aqui na minha ilha de Patmos, né? O que eu vou fazer? Vou traduzir a Bíblia. Melanchthon incentiva, né? Traduz a Bíblia aí, cara. Aí ele vai, traduz o Novo Testamento em alguns meses e depois ele constitui Sinédrio, que é um grupo de amigos que estudam junto o Antigo Testamento para escrever. Mas é um processo bacana, porque ele não quer traduzir a Bíblia de qualquer jeito. Ele diz, foram meus mestres, a mãe, as crianças nos seus jogos, os burgueses nas praças, porque ele queria fazer um alemão simples, um alemão que as pessoas entendessem. Porque a Bíblia não é escrita para a gente não entender. A Bíblia serve para a gente entender a palavra de Deus e buscar aplicar. Então, às vezes a gente fala tudo isso, parece, nossa, uma visão toda distante da Bíblia. Não! Vamos pegar o Calvino, por exemplo, um grande estudioso do grego e do hebraico. Calvino aplicava na vida dele. Quando ele lia o texto bíblico e via a questão da hospitalidade, né, a questão de receber os estrangeiros, ele pensava nele. Porque ele não foi bem recebido na cidade dele. Genebra, que é a cidade onde ele fez a reforma, expulsou ele. Depois convidou, Calvino, não quer voltar a fazer a reforma? Então ele nessa cidade incentivava que as pessoas cuidassem de quem vinha. E muitos vinham fugidos, né, de perseguições religiosas para aquela cidade. Ele recebeu ingleses, recebeu pessoas ao redor ali da França, e que vão vir ali, ele vai aplicar a Bíblia, pregando ao seu povo, né, ao seu rebanho, falando, gente, a Bíblia nos ensina a cuidar de quem precisa. Então é questão de ver a Bíblia ainda na que prática. não seja um eleito, né? Não, tô brincando. Que bacana. Se você tivesse que destacar, Vili, as principais contribuições da Bíblia para a reforma, que contribuições você destacaria? Só para contextualizar, né? A gente gosta muito de relembrar 5 solas na época da reforma, né? Deve ter pastor que está pregando já uma sola por domingo até chegar e tal. E a gente tem sola escritura, né? Colocando as escrituras como uma de 5 grandes questões que foram tratadas na reforma. Mas olhando para a Bíblia em si como ponto de partida da própria reforma, né? 5, 6, 7, 15, que destaques você faria
de importância, puxa, ó, porque foi por meio da Bíblia, das Escrituras, a reforma validada por isso, é bênção por causa disso, e até nos dias de hoje. Eu acho que, primeiro, é importante tratar só a questão dos solas, né? As 5 solas são princípios gerais que vão nortear a reforma. A reforma vai ser vários movimentos. Esses princípios vão meio que dar uma certa unidade para nós que vemos depois, assim, de fora. Sola Escritura é algo que Martinho Lutero vai ter bem mais claro lá no debate de Leipzig, já em 1519, né? Mas todos eles, Lutero, Zwinglio, Calvino, todos vão nos ensinar 2 coisas principais. Primeiro, nós precisamos de um fundamento fixo para a nossa fé. E a Bíblia é esse fundamento. Então a Bíblia sempre foi, ao longo da história do cristianismo, hoje muitos questionam. No contexto de Lutero, muitos estavam tentando ignorá-la. Veja, a Igreja Católica não olhava a Bíblia com desprezo. Ela olhava a Bíblia numa tradução antiga, atrasada. Agora, hoje, muitos têm questionado as Escrituras. Então, esses reformadores nos ensinaram que as Escrituras são a grande base que nós temos. São o fundamento do cristianismo. Que eu, como historiador, amo isso. Porque é o registro que nós temos do que os primeiros cristãos pensaram e como pensaram. Até muitos olham a Bíblia como um escrito humano. E eu entendo, né? O autor divino é um autor humano. E muitos falam assim, não, tem que cuidar porque isso aí é o autor humano. Isso é o homem Paulo que diz. E eu gosto de dizer, bom, prefiro ir pelo homem Paulo do que o homem Vilibaldo. Porque o homem Paulo estava muito mais próximo de Jesus Cristo, muito mais próximo das ideias que realmente nós deveríamos viver. Devo contextualizar em alguns momentos? Sim, igual a gente falou de instrumentos musicais. Mas eu devo também respeitar a Bíblia como aquilo que nós temos de grande referência. E, em segundo lugar, precisamos saber lidar com essa referência. A Reforma nos ensinou a lidar com a Bíblia com respeito, mas com estudo. E uma coisa não anula a outra. Muita gente acha que estudar a Bíblia é desrespeitá-la. Não, não é. Fazer teologia não é desvalorizar a Bíblia, é valorizá-la a um ponto que eu não posso tratá-la de qualquer forma. Eu preciso conhecer as línguas originais, preciso estudar com profundidade para que eu possa ter o melhor conhecimento possível. Isso envolve as traduções. Veja, nenhuma tradução é feita para ser eterna. Isso a gente aprende com tradutores como o professor Antônio Renato Gusso. E ele diz, nenhuma tradução é eterna, porque toda tradução é para aquele momento na história, para as pessoas que estão ali. Então, é algo meio triste até, né? Poxa, você vai traduzir para... É um empenho super facinho, né? Dá para traduzir bem rapidinho. O negócio tu leva põe anos. no Google e... Isso aqui não, vai para 1 ano. Não, acabou, vai para outra agora. Tu leva anos para fazer um negócio que pode ser que em 2 anos já não seja mais tão útil. Pode acontecer. Mas pensa, por exemplo, na tradução. Primeira tradução da Bíblia para uma língua indígena brasileira. O Waiwai. Veja, são o quê? 2.000 Waiwai que existem. Então alguém se prestou... Foi o Ronaldo? Eu não lembro quem que traduziu, não. Alguém se prestou a traduzir uma Bíblia inteira para uma língua onde cerca de 2.000 pessoas vão ler. Porque é o valor da palavra. E o valor de aproximar a palavra das pessoas. Isso a Reforma nos legou. Veja, Lutero não tinha por que escrever mais uma tradução. Mas a razão era que as pessoas poderiam ler por causa do nome dele. E ele não usou o nome dele para honra e glória dele. Usou para honra e glória de Jesus Cristo. Claro que ele ganhou. Só que ele ficava nervoso porque os editores só queriam lucro, né? Aí ele chama de sanguessugas, né? Até li para você aqui antes. Mas ele queria realmente que as pessoas tivessem contato com a palavra. Esse era o grande objetivo dele. É para isso que ele se empenhou, para isso que ele estudou, para isso que ele se dedicou e para isso que nós fazemos teologia também, né, Tiago? Então, eu acho maravilhoso isso, porque hoje nós somos herdeiros de Lutero. Lutero não era um cara perfeito, era um cara com muitos erros, muitos problemas, um cara impulsivo, um cara brigão, né? Quantas pessoas ele não xingou meio desnecessariamente? O Erasmo, poxa, ele devia muito Erasmo. Aí Erasmo escreveu um livro que ele não gostou, falou: Erasmo é o pior inimigo de Jesus Cristo nos últimos 1000 anos. Odeio ele do fundo do coração. Lutero era esse cara explosivo, né? Zwinglio é um endemoniado, né? Ele brigava, mas mesmo assim Deus usou. E isso que é maravilhoso. Porque eu olho para ti, olho para mim, cara, a gente tem muito erro.
Muito erro. Mas se eu deixar a Bíblia, a palavra de Deus, ela falar ao outro através de mim, Deus pode me usar apesar dos meus erros. É o que a gente vê em Atos, né? Atos, os apóstolos falhos como são, Pedro, né, com esse preconceito contra os gentios, mas Deus usa a vida deles e Deus pode usar a nossa vida também. Diria que a terceira lição, né? A Bíblia é viva e ela é eficaz e ela sim pode transformar o mundo através e apesar de nós. Eu abrindo o coração aqui no nosso papo, dessa minha vida ministerial, de pastor, de gravar podcast, de dar aula, sei lá, as oportunidades de ministério que Deus tem me dado, digo que certamente um dos meus maiores temores é ensinar algo que a Bíblia não quer ensinar. Se eu puder brincar aqui diante das câmeras e no nosso podcast, acho que teriam coisas que eu até toparia ser um pouquinho mais irresponsável, que eu agiria com um pouco de menos temor, mais impulso e tudo mais. Agora, passar pela hipótese de que eu estou feliz, contente, falando sobre uma... Agora que tem vídeo, dá para fazer essas expressões, né? Quase que, entre aspas, uma verdade bíblica, mas que a Bíblia não quer falar, que a Bíblia não está preocupada em resolver, que a Bíblia não está querendo, né? Os famosos textos que a gente usa durante a história toda para alguns determinados fins, que na verdade eles nunca quiseram falar sobre isso. Eu diria que hoje, para mim, olhando para o que Lutero fez através das Escrituras, a Reforma, eu diria que o temor que eu tenho na hora de me jogar diante da Bíblia e na hora de ensinar o que a Bíblia está dizendo, puxa, eu não quero em hipótese alguma ir contra aquilo que ela está dizendo. Até diria que quando estou falando da Bíblia, eu até me empenho um pouco mais do que quando estou vivendo essa Bíblia. E daí o pecado que tem na gente, nós somos falhos, envolve várias questões pra gente, mas de fato esse temor a olhar para a palavra de Deus, porque acho que Lutero ensina isso pra gente um pouco. Para nós, não sei se tem uma Bíblia aqui nas nossas coisas, acho que aqui não, né? Estamos gravando um episódio sobre a Bíblia sem a Bíblia em cima da mesa, mas não precisamos não, mas vamos fingir que essa aqui é a Bíblia. Boa, vamos fingir que essa aqui é a Bíblia. Pô, tem muita história pra chegar o que chegou na gente. Muita gente sofreu pra caramba, se desgastou pra caramba. Tem muito sangue derramado para nós termos a Bíblia que nós temos hoje. E a Reforma e Lutero faz parte um pouquinho, né, disso, com certeza. Não tem como olhar para a história de Lutero e não perceber assim... de novo, ainda que brincando, né? Talvez por Lutero a gente já teria que ter um temor à Bíblia por tudo que ele fez por causa da Bíblia, né? Mas sabe o que é interessante, Thiago? Cabe a gente botar sempre a Bíblia acima de nós. E às vezes, para preservar a Bíblia, a gente precisa ir contra nós mesmos. Vou dar um exemplo. Eu já, lendo as Escrituras, tive uma compreensão do texto e preguei. Na sequência, tempo depois, eu lendo novamente, com mais conhecimento, estudei o texto a fundo e eu vi que não estava certo aquela outra vez. Eu preguei de novo para a minha igreja, falei, irmãos, tempo atrás eu preguei esse texto, uma compreensão equivocada, peço perdão aos irmãos, mas hoje eu estou aqui com uma visão diferente, gostaria de apresentar, porque é o que eu acredito que é o que a Bíblia está dizendo. E esse respeito é importante. Fica chato? Com certeza. Fica chato? Poxa, como é que eu vou confiar no pastor aí? Prega uma coisa, depois prega outra. Quero ver o próximo pedido de perdão, né? Que ele vai dar. Mas é um respeito porque há uma responsabilidade de nós pregarmos a palavra naquilo que ela realmente diz. Poxa, e esse é o legado da Reforma, né? A Reforma é a igreja sempre se reformando. A igreja olhando para a Bíblia e se autoavaliando. É um princípio batista também, né? Nós que somos batistas tem que falar disso, né? O princípio batista da autocrítica, é o último princípio batista. A ideia de que nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa denominação, para os nossos princípios, para a nossa declaração de fé, para tudo sempre à luz da palavra. Precisamos ser como os bereanos, sempre consultando. E isso é algo maravilhoso, porque nós temos uma referência, nós temos algo, um manual que nos diz o caminho
para nós nos repensarmos e melhorarmos, né? Eu vou falhar na citação, não me recordo agora se foi o Shedd ou se foi o Tozer, em algum desses livros assim, ou se foi o C.S. Lewis, não vou me recordar agora, mas foi alguém assim que escreveu já de cabelinho bem branco. Mas foi uma fala que a Bíblia, ela adora a própria Bíblia. Né? Ela, no sentido de ela faz uma reverência a ela mesma, né? Os teus testemunhos são mais doces do que o mel, né? O Salmo 19 vai falar. Então a Bíblia, ela se autoexalta. Os escritores na Bíblia exaltaram a palavra de Deus. E esse autor, ele fez uma relação bem bacana. Ele não disse sobre a gente adorar outra coisa além de Deus, obviamente, mas ele fala assim: muitas vezes a gente tem uma espiritualização da adoração a Deus, porque Ele é o Criador e a Bíblia pede para a gente adorar a Deus como o nosso Deus, e a gente às vezes deixa um pouquinho a Bíblia de lado e a trata sempre como um livro para ser lido e estudado, quando na verdade a gente tem que olhar para a Bíblia também como algo do qual nós podemos, de uma certa forma, adorar. Não que ela vai se transformar num Deus, ela é a palavra de Deus. Mas acho que eu estou me fazendo entendido, né? Uma exaltação, uma reverência, né? Não uma bibliolatria, não adorar, isso, né? boa, melhorou. Agora ficou perfeito. Não uma bibliolatria, mas essa questão de uma reverência e de, sim, Deus, isso aqui é incrível. Isso aqui é impressionante. A beleza, a certeza, a verdade, a quantidade de soluções para a nossa vida é maravilhosa. Então, Deus, olha, eu adoro muito ao Senhor pela maravilhosa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Então, óbvio, né? Falei muito mais do que o autor disse, mas ele fez essa relação da adoração a Deus e a adoração à Bíblia, no sentido de que a Bíblia exalta ela mesma, né? Ela é um meio de adoração a Deus, né? A gente pode adorar louvando, cantando, mas lendo a palavra com reverência, nós estamos adorando a Deus, né? E acho que é uma forma muito importante que a gente às vezes acaba esquecendo, principalmente quem faz teologia, né? A gente acaba lendo a Bíblia de uma forma muito racionalista, quando na verdade ela envolve uma visão espiritual das coisas. E tem coisas na Bíblia que realmente, assim, racionalmente a gente não entende. Então acaba sendo pela fé, não tem como fugir disso, entendeu? É aquilo que eu sempre digo, existe a compreensão para a construção de uma fé, mas existe a fé em busca de compreensão. E eu vivo uma fé em busca de compreensão. Eu não só creio, mas eu tenho certeza que Deus existe. E eu tenho uma certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. E a partir disso eu busco compreender a Bíblia. Não é a razão que determina o que eu creio, mas a razão me ajuda a entender aquilo que eu já creio. E é uma diferença assim, fundamental, que às vezes a gente esquece, né? Mas é algo que é resgatado com Martinho Lutero, porque essa visão da Bíblia era algo muito forte em Agostinho. E Agostinho é retomado por Lutero nesse respeito e esse ver a palavra de uma forma viva. Então, às vezes a gente fala só das 95 teses, né? Mas e as 97 que vieram antes? Né? As 97 teses era uma crítica de Lutero à teologia escolástica, a teologia pautada em Aristóteles, Tomás de Aquino, que para ele, né, era muito seca e que acabava perdendo o centro da palavra, que é o quê? Que é a cruz de Cristo. Que é aquilo que Agostinho mostra, aquilo que Paulo destaca, que é aquilo que não tem como a gente fugir. Existe a razão, é muito importante, sim, mas existe algo fundamental que vai para além, que é aquilo que toca os nossos corações, que é a graça de Deus através da cruz de Cristo. Por isso os 5 solas, né, e o conjunto, estão todos relacionados, né, porque Cristo, eu conheço a partir da palavra. A graça de Deus eu alcanço porque Deus mandou Jesus Cristo e conforme eu conheço essa história na palavra. Então, as 5 solas estão relacionadas, interligadas, né, e isso é muito bonito da gente ver. Tem um livro que a Fabapar tá lançando agora, parceria com a Pão Diário, você pode explicar até um pouquinho melhor pra gente, que vai falar muito daquilo que a gente conversou hoje, vai falar da reforma, né? Isso, é o último tema, porque História do Cristianismo 1 é o nome dele, é um livro que eu escrevi aqui para a Fabapar, nosso material didático do curso EAD,
é também uma base no que eu ensino para o curso presencial também. E o último conteúdo dele é justamente da Reforma. Mas é legal de ler ele completo para ver desde as origens do cristianismo até a gente chegar na Reforma Protestante e vendo a partir do seu contexto. Então aqui é bacana, assim, porque às vezes a gente fala da Reforma só no aspecto teológico, aqui eu trato também dentro de um contexto cultural, do Renascimento, da visão artística, isso tudo está implicado. Porque a gente fala, hoje a gente está falando mais de Bíblia, né? Mas o estudo da Bíblia envolve o quê? O estudo das línguas originais, o estudo acadêmico, a pesquisa, as universidades, tudo isso vai ser muito importante, né? Até os contextos, a cultura, tudo isso, né? Puxa, que papo legal. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado, Vili, por esse tempo aqui juntos. Foi muito bom ter você com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe nossos amigos aí também acompanhando. Galera, esse foi mais um Praxis, a especial sobre a reforma protestante. E a gente se vê até o próximo. Valeu. Abraço.